Meus equilibrados, a nova moda agora é isso aí, ó. Bebês reborn. Mas o que é isso? É pecado ter um bebê reborn? É pecado cuidar de um bebê reborn? O que para muita gente é natural, para outros é uma loucura. Então vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Bem, antes da gente falar sobre os bebês reborns, eu quero que você curta esse vídeo, comente o que você acha e ao terminar, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E claro, essas bonecas aqui são edição, eu não tenho uma coleção de reborn. Os bebês reborn são bonecas artesanais feitas à mão e são semelhantes a bebês humanos. O trabalho é hiperrealista. Esse termo reborn significa em inglês renascido. Para justificar a ideia de pegar uma boneca comum que vende-se em qualquer loja de brinquedos e trabalham em cima dela para melhorarem a sua aparência para ficar realista. Isso é muito comum também em alguns bonecos. A galera pega tipo um Homem-Aranha da feira e vai trabalhar em cima dele e tal, e faz um outro personagem às vezes, faz um mais maneiro. Enfim, isso é comum. Até aí, todo mundo está pacificado, nenhum problema, correto? Tudo bem. Esse hobby de bonecas reborn começou no início da década de 90, quando colecionadores de bonecas gostariam de melhores bonecas, mais realistas, e o que tinha no shopping não atendia. Olha, há muitos anos atrás, eu era garoto, menino, bem novinho, eu tinha uma parente que tinha uma boneca, mas não era reborn, porque esse termo nem existia. E também ela não era hiperrealista, mas era uma boneca dessas que você compra numa loja de brinquedo normal aí, sem nenhum problema, só que ficava no quarto dela, e a mulher já era avó, ela já tinha filhos e netos. E essa mulher tinha no seu quarto um berço onde a boneca dormia. E tinha também aquele tipo corta-vento, mosqueteira, né, pra não ir nenhum pernilongo na boneca. Eu realmente achava aquilo assustador. Pra mim era um filme de terror aquilo. E isso eu digo tem uns 30 anos. Então dá para entender que realmente é uma tendência que não é tão nova. Agora sim, ela explodiu. Mas por que explodiu? Porque tem mercado. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: ter uma boneca não tem problema nenhum. Brincar com uma boneca, inclusive cuidar de uma boneca. Aliás, toda menina, criança faz isso. Isso faz parte da natureza da menina. Criar uma boneca, inclusive isso já é um treinamento para a maternidade. Nós, meninos, brincávamos de bonecos, carrinhos e etc. Polícia e ladrão e tal. Cada um tem a sua brincadeira, até aí tudo bem. Agora, um adulto tem um bebê reborn, tem problema? Não, não tem problema. Que isso? Achei que você ia falar que não pode. Calma, ter uma boneca reborn, essa hiperrealista, é papo de colecionador. Não existe uma bebê reborn menos de R$2.000. Não dá para uma criança ter essa, ou que seja uma filha de uma pessoa muito rica. Mas um adulto, uma adulta ter a boneca por colecionar, não tem problema nenhum. Nós adultos temos muitas coleções também. É comum ter adulto ter suas coleções. Eu no meu escritório, aliás, hoje eu não estou gravando no meu escritório, eu no meu escritório tenho lá personagens super-heróis que são estátuas. Os meus filhos têm vários brinquedos, mas aqueles eu não deixo nem encostar. Eu já falei para eles, ó, esse Thanos, esse Hulk, o Superman, o Batman, o Lanterna Verde aqui, ó, são todos de vocês, assim que eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, eles são do papai e são decoração, porque são estátuas, não dá para brincar com estátua. O que eu deixo no máximo meu filho mais velho fazer é colocar na mesa, para ele, quando tá desenhando, pegar os traços ali, uma coisa, e ajudar ele a desenhar. Mas brincar não. Então ter uma bebê reborn é pecado? Bem, se você tem como colecionadora, não tem pecado nenhum nisso. Agora, dar um sentimento de vida àquela criança. E olha que tem canais hoje em dia no YouTube para isso, com milhares e milhares de inscritos, que a mãe da bebê reborn ensina a trocar fralda, mamadeira, etc. E com muitas e muitas e muitas visualizações. Então isso já é um caso mais clínico mesmo. Um adulto que dá vida. Recentemente teve um padre que teve que se posicionar dizendo: gente, eu não vou batizar um bebê reborn. Tinha gente querendo levar para a igreja católica e batizar um boneco, um brinquedo. Isso, irmãos, beira a loucura. Isso, irmãos, é pecado. Olha, existem várias razões para uma mulher querer ter uma bebê reborn. Entre elas, algo psicológico, algo de cura interior de forma errada, mas talvez perdeu uma criança, não pôde ser mãe e viu na boneca ali um conforto. Olha, muito cuidado com isso. Eu não imagino a dor de uma mãe perder um filho, nem imagino, eu nem sonho o que é isso. Todavia, nós precisamos pedir ajudas clínicas, ajudas psicológicas e, acima de tudo, do Espírito Santo de Deus que nos consola, para saber nos dar a capacidade de lidar com perdas, assim como todos nós temos. Um dos casos mais populares aí é o próprio Fábio de Mello, que disse que tem uma boneca. Bem, um homem ter uma boneca já não é legal. Um padre, pior ainda. Mas o fato dele ter aberto mão de criar uma família pelo seu celibato, em nome da sua fé, é algo muito respeitoso. Eu respeito demais os padres, porque nós, pastores,
temos a nossa vocação ministerial, pregamos Jesus Cristo, mas não somos vetados de construir uma família. Nós podemos nos casar, podemos ter uma esposa e podemos ter filhos. Padres não. Então, talvez no sonho de viver a paternidade, o padre Fábio viu ali a solução pegando um brinquedo. Agora, é muito constrangedor imaginar uma pessoa conversando com o brinquedo, dando vida àquele objeto. Isso não é saudável. Isso não pode ser tido como algo comum. Existem muitas palavras que no YouTube a gente tem bloqueios, né? Entre elas, o fim da vida de bebês ainda no ventre. Mas a partir de agora você está entendendo do que eu estou falando e eu não vou precisar ficar falando a palavra que começa com a letra A, que se refere a esse assunto. Mas quantas crianças não sofrem isso? Quantos bebês ainda no ventre sofrem isso? Talvez nós tínhamos que mudar o holofote dessa discussão e pensar quantas crianças têm perdido a vida ainda antes de conhecer a luz do dia por conta de uma péssima gestão pública, por causa de uma ideologia demoníaca, por causa de um posicionamento político totalmente contrário às escrituras sagradas, por causa da banalização do sexo e, com isso, consequências indesejadas. Jeremias 1,5 vai dizer: antes que fosse formado no ventre, eu te conheci. Deus nos conhece antes do ventre, quanto mais no ventre. Bem, essa questão reborn está em alta e eu acho que a gente precisa orar por essas pessoas. Se tem porque é colecionador, acha bonito, coloca numa prateleira, numa estante, é uma decoração. Se é uma criança e está brincando, tudo em paz, zero problema. Assim como os meninos e os adultos têm seus brinquedos e suas coleções. Agora, passou dessa linha e já olha com cuidados a mais, tem medo da criança, só tem medo do boneco ficar gripado, quer dar remédio, quer dar comida, e enfim, trata como se fosse uma pessoa real, aí o Espírito Santo não se agrada desse tipo de relacionamento com objetos. Bem, se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, o que você pensa sobre isso? E claro, curta, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.